Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, bem-vindo ao Falando com na DNFM. O convidado hoje é o engenheiro Vítor Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo-Ribatejo e também presidente da Agência de Promoção Turística do Alentejo. Tomou posse deste cargo da ERTA a 23 de novembro de 2020, mas foi um cargo que já conhecia de perto por ocupar a vice-presidência desde a existência desta entidade. Engenheiro Vítor Silva, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui connosco para falarmos de turismo na DNFM. Bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu e cumprimentar todos os ouvintes. Penso que é a primeira vez, desde que estou no turismo, tenho o prazer de falar para a DNFM. Não estou a dizer isto com ironia, estou a dizer isto factualmente. Eu também já estou no turismo há muito tempo, desde 2003. Este ano, lá mais para o fim do ano, já fará 18 anos que a minha vida é o turismo. Fez a imensão ao facto de eu ter tomado posse no final do mês de novembro como presidente da entidade regional. Eu já era e continuo a ser presidente da Agência de Promoção Turística, que é quem tem a responsabilidade da promoção externa do Alentejo e dos seus empresários, e também tenho que dizer que eu fundamentalmente, quase exclusivamente, dediquei-me à promoção externa. Embora, como obviamente era vice-presidente da entidade regional, sempre acompanhei os trabalhos e os projetos que o presidente Cê da Silva dirigiu e bastante bem. Portanto, embora, digamos, seja para mim, de um ponto de vista do trabalho cotidiano, uma novidade, este meu novo cargo, mas a entidade, obviamente, não é de maneira nenhuma desconhecida para mim. E as duas entidades, a entidade regional e a agência, sempre trabalharam de uma maneira muito coordenada, cada uma dentro das suas responsabilidades, mas sempre trabalharam muito bem e muito coordenadamente. Aliás, se calhar até começámos por aí então a nossa conversa, porque pela primeira vez também existe uma pessoa que assume os dois cargos. Estas duas entidades, para quem conhece menos o turismo, pode achar que porque é que não seriam a mesma, mas o certo é que elas olham para o turismo de forma diferente. Como é que consegue em si ter estas duas visões do turismo operacionalmente neste momento? Isso também é um desafio para si enquanto líder destas duas organizações, ou não? Sim, eu além disso também sou casado, portanto também consigo compatibilizar, também sou pai de família e também sou do Benfica este ano com um certo desgosto. Portanto é fácil, também gosto de ler, também, e também tenho outros hobbies, portanto não tenho problemas nisto. Isto é apenas, digamos assim, um acréscimo de trabalho. Eu já agora posso dizer que o Alentejo era a única região do país onde a mesma pessoa não ocupava os dois cargos, além de Lisboa, mas na Lisboa, na prática, isso acontece, isto é, o presidente da entidade regional é o presidente da Associação de Turismo de Lisboa, que é a agência de Lisboa, é de facto o presidente da Câmara de Lisboa, mas na prática o diretor-geral acaba por, enfim, ter uma preponderância muito grande no cargo. Portanto, o que nós podemos dizer é que, de uma maneira geral, isso não foi sempre assim. Digamos, houve alturas em que os dois cargos fundiam na mesma pessoa. Isto faz lembrar quando Portugal e a Espanha, dois países independentes, estavam debaixo do mesmo rei. Filipe II de Espanha era o primeiro de Portugal. Aqui, por acaso, é o Vítor Silva nos dois lugares, e como eu sou republicano, não sou monárquico, portanto não tenho nem primeiro nem segundo a seguir ou não. Mas já agora você fez uma pergunta muito curiosa, que essa que é uma pergunta fundamental. Porque é que, e de facto às vezes há pessoas que perguntam, porque é que há duas entidades no mesmo território? Porque é que isto é assim? Bem, em primeiro lugar eu tinha que dizer que as duas entidades não fazem o mesmo, não há sobreposição. Aquilo que uma faz, a outra não faz. As entidades regionais têm um papel fundamental na estruturação do produto, da oferta turística, e também têm responsabilidades na promoção a nível nacional. E são entidades públicas, e é onde fundamentalmente estão representadas as autarquias.
As autarquias têm mais de metade, sempre obrigatoriamente por lei, na Assembleia Geral. As agências são entidades de direito privado. E esta distinção não é apenas uma subtileza. É que isto é que permite às agências meterem-se no negócio, digamos assim, uma linguagem simples. Uma entidade pública não pode fazer isso. As entidades públicas não podem meter-se no negócio turístico ou qualquer. Uma entidade de direito privado, as agências fundamentalmente são associações empresariais. É onde estão os empresários. E, portanto, voluntariamente, não são obrigados a estar lá. As agências, a única coisa que fazem, a única entre aspas, ou se quiser com letras maiúsculas, é promoção internacional e ajudar os empresários a venderem os seus produtos. Uma entidade pública não pode fazer isto. Ou seja, é uma entidade que tem sempre as ferramentas, trabalha o marketing e depois também a comunicação e venda do próprio produto. Pode trabalhar diretamente com outros, vou chamar-lhe, grossistas da área do turismo? Sim. É uma das funções... Isso é o nosso trabalho todos os dias. E eu podia lhe dizer que o sucesso, ou uma parte muito importante do sucesso, que o turismo português, não estou a falar do Alentejo, também podia falar do Alentejo, claro, esteve na última dezena e meia de anos, deveu-se à criação das agências de promoção turística. Atenção, que nas agências também está a entidade pública. A entidade regional de turismo do Alentejo e do Ribatejo é associada, fundadora da agência. O contrário não se verifica. A agência não tem lugar na Assembleia Geral. Agora, a entidade regional é parte, digamos assim, da agência. Aliás, eu, nas vezes em que tenho sido presidente da agência, candidatei-me sempre a esse lugar em nome da entidade regional. Percebe? Portanto, aqui também se percebe a interação que existe entre as duas entidades. Mas, de facto, as agências permitiram, por um lado, por serem de direito privado, meterem-se diretamente no negócio, coisa que uma entidade pública não pode fazer. Por outro lado, permitiram também uma outra coisa que era fundamental, é que trouxeram os empresários para a primeira linha da decisão. Eu, por exemplo, posso dizer, na direção da agência, nós somos 13 pessoas. A única pessoa que não é empresária ou representante de empresários ou de uma associação empresarial, sou eu, em nome da entidade regional. Todas as outras pessoas ou são empresários, ou representantes de empresários, ou membros de uma associação empresarial. Portanto, aqui, digamos assim, quando nos sentamos à volta da mesa, não é? O que se discute é sempre o negócio. E, portanto, os empresários aí têm sempre a palavra decisiva. Entendo que seja, então, mesmo determinante, porque as empresas normalmente têm a sua própria força de vendas, por exemplo, que é uma das linhas da frente de contacto com o mercado, naturalmente, e assim é possível ter uma estratégia melhor coordenada ou que todos digam mais ou menos o mesmo? Não, vamos lá ver, o papel da agência em relação aos mercados internacionais é ter uma estratégia de intervenção. Essa estratégia de intervenção passa por definição dos mercados. Atenção, tudo isto é feito em colaboração com o Turismo de Portugal. As agências têm uma contratualização com o Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal paga, chamemos-lhe assim, às agências, para as agências fazerem a promoção da região, do território da região e dos seus empresários, embora, digamos, essa contratualização com o Turismo de Portugal dá-nos cerca de 1/3 do nosso orçamento. O resto, os outros 2/3 vamos buscar também uma contribuição com algum significado da entidade regional, dos empresários, que têm obviamente de pagar cota, e, digamos, das candidaturas que nós fazemos a fundos comunitários. Esclareço também que nós também temos na agência à volta de uma dúzia, talvez 10, 12 câmaras municípios que são, de uma maneira geral, municípios que têm uma oferta turística importante e que nos interessa que o seu desejo legítimo de promoção seja articulado com a estratégia promocional da agência. Por outro lado, a agência também falou aí nos planos de
que as empresas têm, como obviamente têm, mas aqui na agência, digamos assim, esses planos promocionais são potenciados. São potenciados de duas maneiras. Por um lado, porque as agências podem pagar até 50% dos planos individuais que as empresas têm para os mercados internacionais. Até 50%. Nunca baixou menos do que 40%. E, por outro lado, esse plano que uma empresa tem é integrado naquilo que é a oferta global do território. Dou-lhe um exemplo muito simples, e o meu amigo percebe. Imagino que eu tenho um operador que me diz assim: eu só estou interessado no produto enoturismo. Ora, a agência tem dezenas de enoturismos associados. Posso lhe dizer que nenhum dos bons enoturismos do nosso território é não associado. São todos. Todos os bons enoturismos são associados da agência. Ora, se há um operador que me diz, e isto eu estou-lhe a usar um exemplo real, nomeadamente para o mercado do Brasil, onde o vinho alentejano é muito apreciado. Se quer um programa para isso, eu consigo fazer-lhe um programa e ter uma oferta disponível, que vai desde das margens do Tejo, lá no norte alentejano, até à Ribeira do Seixo, que separa administrativamente, mas para efeitos turísticos não, o Alentejo do Algarve. Percebe? Portanto, eu consigo integrar a oferta dele naquilo que é a nossa macro-oferta. Quando eu digo, falei do enoturismo, podia falar, por exemplo, a operadores que dizem só me interessa vender 5 estrelas, hotéis de 5 estrelas, que nós neste momento no Alentejo já temos uma dezena e meia. Muito bem, eu consigo integrar, já não estou a falar só de um hotel, de um alojamento de 5 estrelas, estou a falar de uma oferta global, que eu posso trazer cá ao operador, levá-lo a visitar aquilo, e ele depois, obviamente, compete-lhe a ele fazer o negócio. Nós não fazemos o negócio de cada um dos nossos associados. Colocamos-lhe o negócio à porta. Ou seja, um facilitador também. Eu não gosto muito dessa palavra. Sim, eu compreendo porque às vezes é mal entendida. Compreendo perfeitamente. Normalmente o facilitador fica com uma comissão para ele. Nós aqui não ficamos com nada para ele. Exato, é verdade, é verdade. Aliás, fazemos muito, posso lhe dizer que as agências, não é só do Alentejo, têm acesso a eixos de candidatura que só elas podem ter, e os únicos beneficiados são as próprias empresas. Isto é, há linhas de candidatura a que as empresas não podem candidatar-se, as entidades públicas não podem candidatar-se, as agências podem, mas todo esse, digamos, aporte financeiro é destinado integralmente às agências. Aos empresários, perdão. Há pouco abordou já aqui a questão dos municípios, que também são associados da agência e têm sempre esta posição importante, naturalmente, no turismo. Queria perguntar-lhe até onde é que os municípios podem ir na promoção também dos seus próprios territórios? Que liberdade é que eles têm, digamos assim? Eu penso, não, a liberdade eles têm, isto é, podem ter dificuldade em ter acesso a fundos comunitários, porque uma candidatura que possam apresentar a fundos comunitários, os avaliadores da candidatura podem dizer, mas vocês têm este projeto integrado com a vossa agência de promoção? E isso é vulgar acontecer. Ou seja, então, é uma primeira barreira para não haver uma colisão de interesses e de estratégias que não são cumulativas, não têm resultados cumulativos. Não estou a dizer que às vezes essa barreira não possa ser ultrapassada. Na minha opinião, e eu nessas coisas, perdão, sou muito franco, todas as candidaturas, sejam de municípios, seja de quem for, fundos comunitários para além fronteiras, devem ter sempre como parceiro ou estar articuladas com a agência. Sou muito claro acerca disso. E posso lhe dar exemplos onde isso resultou muito. Eu dou-lhe um exemplo concreto, para não estarmos a falar academicamente. Aqui há uns anos, a Câmara Municipal de Orgueiros de Monsaraz, e bem, entendeu candidatar Orgueiros de Monsaraz a cidade europeia ou capital europeia do vinho, conforme se deve lembrar. E articulou isso connosco. Isto é, toda a estratégia foi desenhada por nós e pela Câmara. Obviamente nós conhecemos melhor os mercados, nomeadamente os mercados onde o vinho é importante, também já lhe vou falar um pouco mais à frente sobre isso,
Mas também é preciso saber quais eram os desejos que a Câmara de Reguengos de Monsaraz tinha. Articulámos isso, fomos nós que fizemos toda a promoção internacional disso. Os fundos vieram da candidatura que Reguengos tinha aprovada e hoje, alavancado não só na questão dos vinhos, mas num conjunto de valores muito bons que neste momento, ligados também à Albufeira da Alqueva e outros que Reguengos tem, é hoje ver por quanto se multiplicou o número de visitantes e o número de dormidas que o Concelho de Monsaraz tem. Aliás, a Câmara de Reguengos é associada da agência. Por acaso, quando fizemos o auxiliámos na candidatura, não era. Mas nós não deixámos porque nós respeitamos a autonomia que os municípios têm. Nós não dizemos aos municípios venham para cá, venham lá, venham lá, venham lá. Não, nós mostramos o que fazemos. E compete aos executivos municipais tomarem as decisões para os quais foram eleitos, não é? Agora, nós achamos importante, porque, vamos lá ver, eu agora, por exemplo, estive na Fitur, que é uma semana e meia, e o que acontece é que estão lá algumas câmaras municipais, por acaso não estava lá nenhuma do nosso território, e essas câmaras têm lá um stand, gastam dinheiro, mas na maior parte dos casos aquilo não resulta porque não está integrado, porque eu sei o trabalho que tem sido promover o Alentejo, colocar o Alentejo nos mercados internacionais. É um trabalho que nunca está acabado e eu podia lhe dizer que na grande maioria dos mercados a palavra Alentejo não significa rigorosamente nada. É bom que a gente perceba isso. E mesmo nos mercados que nos mandam muitos turistas, se calhar a grande maioria da população, a palavra Alentejo também não lhes diz nada. Mas isso, para nós, não é um problema. Nós trabalhamos com base nos produtos e não com base na marca. A marca vem depois dos produtos. Não é? Se nós temos bons vinhos, colocam-se os vinhos, fazem-se provas de vinhos, etc. E só depois é que se diz onde é que os vinhos vêm. Percebe? E não ao contrário. Dizer que temos aqui um território muito rico, temos bons vinhos. Não. Beba lá este vinho. Sabe onde é que vem este vinho? Ou temos aqui fabulosos passeios a pé. Ou sítios muito bons para andar de bicicleta. São estes os percursos que temos. E sabe onde é que isto fica? Fica numa região chamada Alentejo. É assim que a gente tem conseguido fazer o nosso trabalho internacional. Ora, uma autarquia, isoladamente, não consegue. Quer dizer, nós temos alguns municípios a nível mundial, pela sua própria dimensão. Lisboa, Madrid, Paris, Londres ou Berlim. Sim, está bem, está certo, mas Badajoz ou Mérida, só por si, enfim, independentemente da riqueza que tem, ou mesmo Évora, diria, independente, ou Elvas, são ambas património da humanidade, mas só por si, os valores que têm dados para serem promovidos sozinhos, a minha opinião é não. Ou por outra, dá muito pouco, devem ser integrados numa estratégia global. Já que falou dessa presença na Fitur, queria-lhe perguntar como é que sentiu o pulso do mercado e dos adversários na Europa? Nós não temos adversários. Adversários de mercado, não é? Concorrentes. Temos concorrentes. Por acaso, não sei bem quem são os concorrentes do Alentejo, que é que digo. Ou alguns poderia saber, por exemplo, a Extremadura espanhola. A Extremadura espanhola tem valores muito semelhantes ao Alentejo. Não tem praias, não tem costa. A nossa gastronomia e os nossos vinhos são muito superiores aos deles. Eles têm um património incrível, quiçás superior ao nosso. Tem a Mérida, que é o melhor sítio, é o sítio com mais presença romana que temos em toda a Península Ibérica. Tem aquele fabuloso anfiteatro. Tem coisas incríveis. Possivelmente, do ponto de vista patrimonial, eles não estão inferiores a nós. Mas eu posso dizer que o Alentejo tem mais dormidas de estrangeiros do que tem Espanha, do que tem Extremadura, perdão. Mais, em número absoluto. Embora eles tenham mais turistas, mas são espanhóis. Mas são muito espanhóis, eles têm muitos espanhóis, porque ficam ali, não ficam muito longe de Madrid. Digamos, em 3 horas, um madrileno coloca-se em Mérida, por exemplo. E isso é bom, não é? Isso é bom. Agora, em termos de promoção internacional, o Alentejo está à frente da Extremadura espanhol. E eles têm muitíssimo mais dinheiro do que nós. Isso também é um segredo que eu posso contar.
Ou se calhar não é segredo nenhum. Ou seja, está-se aí quase a fazer um toque de Midas, será isso? Mas escolhendo o Alentejo, já percebemos que há então concorrentes que estão posicionados, têm meios para isso, mas como é que está a reagir a indústria do turismo a este tempo de pandemia? O que é que deu para perceber na Fitur? Podemos dizer que é uma reabertura, é um sinal de reabertura do setor, não é? Se eu nunca tivesse ido à Fitur, coisa que faço todos os anos, desde há 18 anos, digamos assim, se eu fosse a primeira vez que fosse à Fitur, eu diria assim, nunca mais venho a esta feira. Mas sentes o impacto ainda do ter estado parado, não é? Não é de ter estado parado, é de ainda não poder andar, se quiser. Ainda não poder andar como se andava de antes. A Fitur teve importância por ser, digamos, foi a primeira grande feira internacional que se realizou desde que começou a pandemia. E foi a última que se realizou. A última grande feira internacional que se realizou foi a Fitur em 2020. Atenção, que em 2020 ainda se fez a Fitur, só que foi em janeiro. E desde essa altura, há 3 grandes feiras, as 3 maiores feiras na Europa, e que são das maiores do mundo, são a Fitur em Madrid, a WTM em Londres, que ocorre normalmente em novembro, o ano passado também não houve, como é óbvio, este ano vai haver. Essa é uma feira só de profissionais, a Fitur é uns primeiros dias profissionais e depois abre ao público, e a ITB em Berlim, que normalmente se realiza em março ou em abril, essa é a maior feira de turismo do mundo. É a maior feira de turismo do mundo. Também tem os primeiros dias só de profissionais e depois abre ao público. A ITB não se realizou o ano passado, nem se realizou este ano. Vai em 2 feiras sucessivas que não se realizam. A Fitur nunca deixou de se realizar, só que este ano, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, o Parque Ferial tem, se não me engano, 14 pavilhões. A Fitur costuma ocupar 10 a 12 pavilhões. Este ano ocupava 6. E eram 6 em que os pavilhões estavam muito distantes uns dos outros, por questões de segurança. Agora eu penso que isso não tinha sentido nenhum, digamos, porque as pessoas, pelo menos para os profissionais, todos nós tínhamos de ter um teste negativo para entrar na feira. Eles também podiam fazê-lo lá. Estava tudo bem organizado. Tínhamos que andar permanentemente de máscara. Portanto, os pavilhões estarem muito longe uns dos outros, se não resolvia nada. Não resolvia nada, podiam estar juntos, mas também o que é facto é que não havia pavilhões. Para encher aquilo que eu disse, eu estava em 6, podia estar em 4. Isto é, a feira podia ser menos de metade do ano passado. Normalmente aquilo tem 2 alas, há uma ala que são dos espanhóis, esses estavam cheios de profissionais. Eram os espanhóis encontrando os espanhóis. Não era fazendo negócio, não era business, como dizem os ingleses. Era espanhóis a encontrarem os espanhóis. Do outro lado, onde estavam os pavilhões internacionais, e atenção, havia montanhas de países que não vieram mesmo na Europa. Não estava lá a França, não estava a Alemanha, não estava a Inglaterra, não estavam os países nórdicos, não havia nada disso. Não estava lá nada. Esses pavilhões estavam muitíssimo despidos. Se nós não estivéssemos lá, não estava lá ninguém. Mas tínhamos que estar, digamos assim, era quase um sinal de esperança. Estamos de novo, como também dizem os anglo-saxónicos, back in business. Estamos de novo no negócio. E, portanto, tínhamos que estar lá. Mas eu espero que a gente esteja perto de terminar esta desgraça que nos caiu em cima. O setor do turismo foi o mais afetado. Por exemplo, havia muitos empresários portugueses, mas normalmente, posso dar também um exemplo, é assim. O pavilhão de Portugal tinha lugares, boxes e mesas para, nos últimos anos, na Fitur, para 90 empresas. E de maneira geral, tinha para aí 30 em fila de espera, à espera de uma desistência. Este ano, por causa do distanciamento, só tinha lugar para 60. E só se inscreveram 38. É um sinal claro do que se tem atravessado, não é? No setor. O Alentejo, a agência do Alentejo, leva sempre, todos os anos, um autocarro com mais de 30 empresas, mais de 30 empresários. Convidamos também uns jornalistas, uns da região, outros do trade nacional. Às vezes até têm aí televisões também connosco. Vamos no autocarro, os empresários não pagam nada,
para a viagem, como é óbvio, vamos sempre com mais de 30 empresários. E há bastantes outros que vão por modo próprio. Metem-se num carro, ou vão de avião, ou vão como Deus quer. Este ano nós não podemos fazer isso. Este ano tínhamos duas empresas na feira. Não é? Portanto, não há como não havia condições de segurança. Precisamente, queria-lhe perguntar que radiografia ou que instantâneo, digamos assim, que fotografia instantânea tira neste momento ao setor do turismo aqui na região. Quais é que foram os setores dentro do turismo que acabaram por sofrer mais? Foi a hotelaria, a restauração? As coisas estão mais ou menos divididas? O que é que nos pode dizer sobre, agora que estamos em junho já, e estamos a falar para o dia 2 de junho, o que é que nos pode dizer passado este tempo? Olha, em primeiro lugar, o que eu posso dizer é que os empresários do Alentejo, e não só, no conjunto do país, demonstraram até este momento uma grande resiliência em conseguir aguentar mais do que um ano, já vai mais do que um ano, com portas fechadas ou quase fechadas, não é? Atenção, os hotéis puderam estar sempre abertos, mas não tinham clientes, fecharam a porta. Há hotéis que, mesmo assim, continuam a ser negócio. Aqueles hotéis que vivem muito do chamado turismo de negócios. Eu, por exemplo, sou de Beja, não é? Aliás, neste momento até estou a falar aqui de Beja, que é aqui a sede da entidade regional, e, por exemplo, Beja é uma cidade que não é muito turística, no sentido de turismo de lazer, como é Évora. Aqui há muito turismo de negócios. Há muita gente que, por causa da agricultura, isto é um desenvolvimento agrícola grande, por causa da Alqueva, se esquece que a sede do empreendimento é também aqui em Beja. A Rovi Beja trazia também muita gente. Há vários acontecimentos ligados aqui à base aérea que temos aqui em Beja. Por exemplo, ainda no final do mês passado, no final do mês passado, sim, ou no princípio, aliás, nós tivemos aqui centenas de militares da Força Aérea vindos de toda a Europa e até fora da Europa para exercícios no âmbito da NATO. Portanto, é uma cidade que vive muito, a hotelaria vive disso e, portanto, há hotéis que fundamentalmente vivem disso, não fecharam. Podem ter tido menos clientes, porque evidentemente a atividade económica foi afetada, mas, por exemplo, numa cidade como Évora, onde há hotéis que quase exclusivamente vivem do turismo de lazer, chamemos-lhe assim, esses fecharam as portas, obviamente. Mas há hotéis em Évora que também vivem do turismo de negócio. E esses nunca fecharam as portas. E esses podem ter tido alguma diminuição na sua atividade económica, mas não fecharam as portas. Porque vivem de outro tipo de clientes, que também são turistas, atenção. Nenhum turista de negócios gosta de ser chamado turista de negócios. Um tipo vai lá para fazer um negócio, não gosta de dizer, você é um turista. Ninguém gosta, as pessoas não gostam de turista, porque a gente associa sempre o turista, o gajo não está a fazer nenhum. Está ali nas calmas, dar umas voltas, comer bem, beber melhor. Não, segundo a Organização Mundial do Turismo, um turista é todo aquele que dorme pelo menos uma noite fora da sua residência habitual. Eu próprio acabo, em trabalho, sempre às vezes turista. Não é? Aliás, a maior parte do tempo eu sou turista de negócios. Chamamos assim, quando vou lá para fora e tenho que ficar num hotel, se alguém me vier dizer, és um turista também, eu digo, não, turista não, eu venho aqui para trabalhar. Mas, de facto, para a unidade hoteleira é indiferente. Vender um quarto, é isso que interessa. Portanto, a hotelaria viveu diferentemente isto. Turismo em espaço rural. Turismo em espaço rural sofreu muito, fora da época alta. Sofreu muito, mas no verão, o turismo em espaço rural esteve completamente cheio. E este ano vai estar completamente cheio outra vez no verão. Estou convencido disso. O verão do ano passado, em termos de residentes, porque não tivemos estrangeiros, foi praticamente igual ao verão que tinha sido em 2019. Foi o melhor ano turístico de sempre. E estou convencido que este ano, pelas reservas que existem no mundo rural, porque o Alentejo vai estar completamente cheio. Não se vai conseguir encontrar um quarto no verão. Não é? Possivelmente, talvez não numa cidade como Évora, não é? Mas vêm famílias que alugam, ela e outra família, um turismo rural só para eles,
durante uma semana ou durante 15 dias. Isso aí vamos. Agora, isso não significa que não perderam dinheiro ao longo do ano. Perder. Restauração. Você também me perguntou. Bem, há dois tipos de restaurantes. Há restaurantes que só viviam para o mercado interno, mas que foram obrigados também a fechar. A gente sabe. Durante meses, as condições de segurança sanitária levaram o governo a tomar a atitude de dizer estão fechados. Estão fechados, estão fechados. Ou alguns só vendiam ao vestido. Esses. Portanto, aí se foram todos por igual. Quando puderam começar a abrir, é evidente que aqueles restaurantes que vivem para a pessoa que trabalha, que vive ali no bairro e tal, esses vão continuar a fazer negócio. E neste momento estão a fazer um negócio que faziam antes praticamente. Agora, quem vive do turismo, especialmente do turismo externo, esses restaurantes continuam a sofrer muitíssimo. Agora, há setores que ficaram quase completamente parados. Foi a animação turística. Os guias. Aí em Évora, você tem bastantes guias, não é? Que levam grupos a visitar a cidade, são pessoas com uma formação, com uma cultura, que é muito agradável fazer um tour aí em Évora com eles. Não fizeram. Eu conheço alguns guias que desde que começou a pandemia ano passado ainda não fizeram um euro. É verdade que muitos deles são eles sozinhos, mas também se não tiverem outra atividade, vivem de quê? Agora, no caso, nessa atividade, houve a possibilidade de terem algum apoio também? Sim, houve apoios. É claro, os apoios nunca chegam porque o Portugal não é um país como a Alemanha. A Alemanha conseguiu manter as suas empresas fechadas, conseguiu mantê-las fechadas, mas dando apoios às empresas, não vou dizer que fossem iguais aos proveitos normais, mas foram muito próximos. Portugal não tem capacidade para isso, temos de ser realistas. Nem a Espanha tem mais dinheiro do que nós. A Espanha também fez o mesmo, mas também não conseguiu cobrir todos esses prejuízos. Agora, é verdade, os apoios nunca chegam a horas. Também é verdade. Mas chegaram. Agora, eu penso que o problema... aliás, a entidade Nacional de Turismo, e fizemos sempre passar essa mensagem para a tutela, foi que o fundamental era manter as empresas em condições de, logo que houvesse procura, poderem abrir a porta. Foi sempre a primeira mensagem. Acha que isso foi conseguido? Acha que isso foi conseguido na sua grande maioria, se calhar? Sim, foi conseguido. Foi conseguido, sim, senhor. Agora, há uma mensagem complementar que eu tenho feito passar agora para a tutela. É que não basta poder abrir as portas agora. É preciso abri-las com a mesma qualidade que tínhamos anteriormente. Dou um exemplo. Imagina uma unidade hoteleira, pequena unidade que tem 10 trabalhadores. E agora vai abrir só com 7. A pergunta que se põe é, consegue abrir com a mesma qualidade? Se calhar não. Não é isso que nos interessa. A imagem do Alentejo e do Ribatejo também, que temos aí tutela, não pode sair beliscada depois da pandemia. Isto é, quem nos visita, seja pela primeira vez, seja por indicação de outras pessoas, tem que ter a certeza que está a ser recebido com a mesma qualidade que tinha no ano passado. Agora, vai haver um problema. É quando acabarem as moratórias. Quando acabarem as moratórias, como é que é? As empresas têm capacidade de pagar as dívidas que têm a fornecedores, à banca, etc. Esse é o ponto de interrogação que eu ponho. E esse é um grande problema que nós vamos ter na economia portuguesa. Não é só no turismo, mas estamos a falar de turismo. Esse é que é o grande problema. Elas vão abrir agora, quase todas elas vão abrir. Não reabriram como a gente pensava, estávamos todos convencidos que a partir do Natal já iam poder reabrir. Depois era no Carnaval, depois era na Páscoa, depois era em maio, e o que é facto é que temos em julho, e isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu, e ainda por cima. Em relação aos nacionais, os nacionais vão vir. O problema é que, neste momento, todos os governos estão a dizer aos seus nacionais não viajem. Todos estão a dizer. Não, e a razão fundamental pode até já nem ser a segurança. É todos os países. Porque, por exemplo, a Alemanha pode ser um grande fornecedor de turistas, mas também é um grande receptor de turistas.
A Europa, vamos lá ver, a Europa como um todo, não é? É o maior exportador de turistas do mundo, mas também é o maior importador de turistas, não é? Quer dizer, os europeus viajam para todo lado, dentro da Europa e fora da Europa. Mas também é para a Europa que toda a gente quer vir, porque a Europa é o museu da humanidade. O grande museu da humanidade está aqui na Europa. Por vários motivos históricos, etc, etc, etc. Porque a gente até às vezes pode ir para países que têm muita história, o Japão, a China, mas grande parte das coisas que eles construíam não eram construções, não há nada definitivo, mas eram construções que não duravam muito tempo, não é? Eram construções em madeira, etc. Portanto, aquilo desaparece. Agora, na Europa, não. A gente sempre construiu em pedra e cal, e, portanto, as coisas vão-se aguentando, não é? Vão-se aguentando. Falou sobre a questão da reabertura e de ter pessoas nos hotéis, manter o serviço, a qualidade do serviço, manter aquilo que somos e pelo qual somos conhecidos. Neste momento também existe um desafio de conseguir voltar a recrutar trabalhadores para o setor, por parte das empresas que tiveram de fechar portas e algumas tiveram de fazer despedimentos, não puderam fazer layoffs. O setor vai continuar a ser atrativo para ter trabalhadores? Eu espero que sim. Nós já tínhamos um problema de falta de mão de obra anteriormente. Aliás, esse problema não é um problema que tenha só a ver com o turismo, tem a ver com aquilo que se fala muito pouco. Aquilo que se fala muito pouco na nossa região, e vocês jornalistas, perdão-me ter a foice em seara alheia, também devem chamar a atenção mais por isso. O principal problema do Alentejo é o problema demográfico. É talvez até de Portugal, mas no Alentejo ainda é mais. Nós temos uma população extraordinariamente envelhecida que, mesmo havendo, quer dizer, uma pessoa de 50 e tal anos que está encostada ali um subsídio, qualquer coisa, ou mais velha até, pode aparecer uma oportunidade de emprego, mas se tiver que, perdoa a expressão, regar muita mola, se for um trabalho físico, já não quer fazer. Não quer ir para a agricultura. Quem é que está a trabalhar na nossa agricultura neste momento? Não é só em Odmira. Toda a gente pensa que é Odmira. Não, aqui em Beja vai haver aquilo que é a cidade de Beja neste momento. Basta sair à rua. Aliás, nos tempos de pandemia, em que estava toda a gente dentro de casa, quem se via na rua eram migrantes. Do Bangladesh, do Paquistão, da Índia, etc. Porque essas pessoas iam trabalhar todos os dias. Iam para a agricultura, etc. Não vou falar agora das condições de trabalho, nem dos salários que lhe pagam, que isso é outra conversa e também tenho... As minhas opiniões não divergem daquilo que são as opiniões das pessoas bem formadas. Não é? Agora, o que é facto é que nós, mesmo se na agricultura essas pessoas são as únicas que há para trabalhar, são as únicas, não há outras, mesmo no turismo nós estamos com muitos problemas. Isso está a chegar também aqui ao Alentejo. Mas está-nos a bater à porta. Todos nós sabemos, a cidade de Lisboa cresceu de uma maneira brutal em termos de turismo. A gente vai ali abaixo, você encontra restaurantes onde o empregado não fala português. Devia falar, não estou a dizer o contrário. Mas é melhor você ter um empregado nepalês que ainda não fala português do que não ter empregado nenhum e o homem tem que fechar as portas. Ora, será que nós aqui no Alentejo estamos preparados para isto? Isto é um problema que a gente tem que ter, porque a gente tem que integrar essas pessoas. Das duas, ou somos capazes de nos reproduzir, de uma maneira muito simples. Não somos. Já somos um pedaço idosos, já não temos capacidade. O Alentejo, neste momento, não tem capacidade endógena que as pessoas cá vivem, digamos, os alentejanos e outros para cá vieram viver, portuguesas, não temos capacidade endógena para nos produzirmos. Então estes problemas só se resolvem de uma maneira, e para isso essas pessoas chamam-se de colonização. Agora a palavra está um pouco, enfim, tem outras conotações, mas colonizar é levar colonos. Portanto, nós precisamos de importar mão de obra. Agora, como é que vamos integrar essas pessoas? Até onde é que nós estamos dispostos a transformar-nos numa sociedade multicultural? Até onde? Isto são perguntas que eu faço, não estou a dar resposta. Porque, obviamente, é certamente um desafio para um território, para uma população como a nossa, não é? No Alentejo, não é? Evidentemente,
evidentemente, porque nós temos vamos lá ver, um dos valores, nomeadamente no turismo, que nós temos para nos promover é a nossa forte identidade. O Alentejo tem uma identidade muito forte. Os seus valores e não é homogéneo, desde lá da Ribeira de Nisa até à Ribeira do Diacho, não é homogéneo, mas tem uma identidade muito forte. Não é? O Alentejano é reconhecido. É o único sítio quando, se a mim me perguntam pá, de onde é que tu és? Eu não digo que sou de Beja, por acaso foi em Beja que me nasci. Eu digo sempre, eu sou alentejano. E só depois é que posso, sou alentejano de Beja. Mas se for a Porto Alegre, perguntar-me tipo Porto Alegre, que encontro do Porto, tu és de onde? Pá, eu sou alentejano de Porto Alegre. Não é? Mas se eu perguntar um tipo de Coimbra, de onde é que ele diz eu sou de Coimbra. Não é? Percebe qual é? Portanto, nós temos uma identidade muito forte que teve a ver com a história, teve a ver com a maneira como este território se desenvolveu. Agora, se nós necessitamos de trazer pessoas de outras regiões, nomeadamente de outras nacionalidades, e nacionalidades muito estranhas, não é trazer um espanhol, não é trazer um francês ou um alemão, que ao fim e ao cabo são europeus, digamos assim. Vou trazer um paquistanês, que pode ser muçulmano ou pode ser hindu. Um nepalês, que também pode ser muçulmano ou hindu, que depois, ao fim de pouco tempo, quer legitimamente ter um tempo também para ele poder rezar. Legitimamente tem direito a isso, não é? Nós temos que integrar essas pessoas. É claro que ao fim de 3 gerações, é como os portugueses em França. O filho da 3ª geração já fala muito mal português. Mas até lá, a gente tem que os integrar. E vai haver mudanças na cor da nossa pele e essas coisas. Eu tenho até uns textos escritos, eu também fiz crónicas para rádios aqui da minha terra, em que eu também falava muito nestas temáticas e dizia assim, qualquer dia podemos ter um grupo de canto alentejano formado por etíopes, somalis e sudaneses. Pois assim, eu dizia isto um pouco ironicamente. Ora, eu recebi na caixa de mail uma pessoa que eu não conhecia, nem interessa para o caso, dizendo assim, mas sabe que aqui na Brandão, ou lá onde é que era, ou na Amadora, há aqui uma escola que tem um grupo de cante alentejano, só miúdos todos negros. Uma particularidade, exatamente. Não, mas eu acho que isso é ótimo. Não acho isso mal, acho ótimo, porque ao fim e ao cabo só mostra, se houver um grupo, uma escola na Brandão ou na Amadora, onde é que for, que os professores consigam dizer, não, o canto alentejano é uma coisa de facto ímpar e é património da humanidade. E consiga seduzir os seus alunos para cantar ao alentejano, eu acho isso ótimo. O desafio então o desafio passa não só por voltar então a recrutar os que tiveram saído do setor, mas a novos que são necessários. Já que falámos desta questão dos migrantes, acha que o que se passou em Odmira, a situação crítica da pandemia, pode prejudicar de alguma forma o verão nesta zona do Alentejo ou não? Não, vamos lá ver, o Odmira é o concelho, juntamente com Évora, são os 2 concelhos mais turísticos em termos de dormidas que a gente tem. E Grândola também, por causa do complexo de Troia. São os concelhos com maior número de dormidas. Se as restrições relativamente ao concelho de Odmira forem levantadas rapidamente, já não há cerca sanitária, mas atenção, ainda há limitações ao fim de semana, ao sábado, a partir da 1 da tarde, das 3 ou o que é, fecham os restaurantes, etc. Se isso for resolvido rapidamente, o verão vai estar completamente cheio também. Em termos de imagem, não. Porquê? Porque o mundo inteiro foi afetado pela pandemia. E, portanto, isto é como os alcatruzes. Mas a tal percepção de que é seguro já neste momento, ou não? Eu acho que as pessoas têm a percepção que é seguro. Eu não vejo ninguém dizer, não vou para o Odmira porque aquilo não é seguro. Não. O que eu vi era, naquela altura, eu não vou para lá porque está tudo fechado. E não posso circular porque a GNR não me deixa andar de um lado para o outro. Era o que eu via. Porque as pessoas, repara, nós temos vivido em pandemia, vivemos não sei quantos meses metidos dentro de casa, não podíamos sair à rua, ou quando saímos à rua era com todas as precauções. Portanto, as pessoas já perceberam isso. E eu estava a dizer, isto é como os alcatruzes da norma, às vezes estamos em cima, outras vezes estamos em baixo. Todos passamos por isso. No momento que vivemos, já aqui falámos da tal necessidade dos
países terem os seus próprios turistas, o segredo é mesmo o turista nacional ser a alavanca da recuperação do setor. É isso que já se verifica neste momento e é isso que se espera nos próximos tempos, Engenheiro Vítor Silva? Bem, o Alentejo tem a sorte de ser a região, a sorte aqui para este caso, uma sorte circunstancial, de ser de todas as regiões aquela que mais depende do turismo interno. Nós dependemos de 2/3 do turismo interno. É evidente que evoluímos muito também em termos de dormidas de estrangeiros há 12 anos, menos talvez, 15 anos, 12, 15 anos, nós só tínhamos cerca de 20% das dormidas de turistas externos. Quando chegámos ao final de 2019, isso já era 30 e tal por cento, 1/3. Agora, obviamente, não tivemos turismo interno nem no ano passado e este ano também vamos ter pouco. Mas quase todos os países vão viver, sobretudo, do turismo interno e vão seduzir os seus, por exemplo, a Alemanha. Os alemães podem sair do país, mas o governo alemão diz a todos, o nosso conselho é que não saiam. E os alemães são muito disciplinados. Aqueles que não vão à bola, claro. Os que vão à bola são, como tem todo lado, são muito assim selvagens. Aquelas imagens no Porto, acha que podem prejudicar um pouco a percepção sobre a segurança sanitária do nosso país ou não no turismo? Não, acho que não. Toda a gente já percebeu que o futebol é uma coisa que cai no domínio da irracionalidade. Cai no domínio da irracionalidade. A maior parte dos ingleses que vêm... Bem, os que vêm para o Algarve são muito daqueles. Eu também conheço bem o Algarve e são muito daqueles. Só que no verão não há futebol. Portanto, eles limitam só a beber copos. Mas também armam problemas. Isso todos os anos, a gente basta abrir as televisões naquela rua da Oura. Que de Albufeira, não é? Em Albufeira, todos os anos há problemas. A polícia de intervenção está ali permanentemente durante o verão. Agora, se houver futebol, então isso é a desgraça. Mas não havendo futebol... Mas um evento como este acha que foi importante para o setor do turismo, não só para a cidade do Porto, digo, também para o país? Para quem tinha restaurantes e hotéis foi importante. Algumas esplanadas ficaram destruídas. Mas para quem talvez os lucros deem para pagar os prejuízos. Mas a hotelaria foi boa, digamos, do ponto de vista do negócio, que para quem estava tão necessitado dele, foi bom. Agora, é o futebol é assim. Se aquilo fosse em Paris, era pancadaria em Paris, em qualquer lado. É triste dizer isso. O futebol não é um desporto já, é um jogo, é outra coisa já. Já foi desporto, agora é um jogo. É um jogo de paixões e movimenta paixões. Todos nós, quase todos nós, que somos adeptos de um clube ou do outro, sabemos como é que quando vibramos a nossa razão fica completamente para o lado. Bem, não vamos ter turistas internacionais tão depressa, mas naturalmente tenho de lhe perguntar... Vamos ter alguns. E há mercados mais disponíveis para vir ou não? Porque já há pouco diziam-me da Alemanha, dizem para não viajar, mas há alguns que estão identificados de que se possa ir lá com a rede da pesca, digamos assim, para os trazer para cá? Eu penso que este ano, se nós conseguíssemos ter muitos espanhóis, já seria bom. Aliás, o ano passado também apostávamos muito nisso e não aconteceu. Os espanhóis não vieram também durante o verão. O mercado do espanhol é o nosso mais importante mercado externo, cerca de 20% do nosso mercado externo, 20% é o mercado espanhol. Portanto, também não estamos muito dependentes disso. Se nós tivéssemos, por exemplo, no Algarve, 60% do mercado externo é mercado inglês. Isto é terrível. Ora, o nosso principal mercado externo é o mercado espanhol, 20%. É bom. É bom porque se nós tivermos uma quebra no mercado espanhol, podemos tentar mexer outros. Não é o que acontece agora, claro. O segundo mercado para o Alentejo, estão ali, há dois mercados que andam, uma vez está um acima, outra vez está o outro, é o mercado brasileiro e o mercado alemão. Pouca gente sabe isto. O mercado brasileiro chega a ser o segundo mercado, em termos de dormidas, do Alentejo. E um brasileiro gasta muito mais dinheiro por dia do que gasta um alemão. Quanto mais não seja por causa das compras. Não é? Este ano, reparo, já o ano passado e este ano, o mercado brasileiro está fechado.
completamente fechado. O mercado alemão vai mexer qualquer coisa, mas temos esse condicionalismo do governo alemão dizer não viaja, fiquem cá este ano. Portanto, depois em quarto lugar, vimos aqui o segundo e o terceiro, Alemanha-Brasil, quarto mercado é o mercado norte-americano para o Alentejo. Está fechado. Está fechado. Isto é dramático para nós. Nós estamos a viver, vamos ver o segundo ano, com o segundo e o quarto mercado fechados. Está a perceber? Em quinto lugar é que aparece os Países Baixos, juntamente com a Bélgica. A Bélgica flamenga. A gente junta tudo, porque é a mesma cultura, mas não é a Bélgica francófona, é a Bélgica flamenca, a Bélgica do Norte. E depois é que só temos, e depois só a seguir é que vem o mercado francês. O mercado francês está mais ou menos a par do mercado dos Países Baixos e da Bélgica flamenga, e depois é que temos o Reino Unido. Este ano os ingleses podem viajar, vamos ver, mas não é um mercado muito importante para nós. Não é um mercado muito importante para nós. Precisamente os norte-americanos, os brasileiros, também os alemães, e presumo, são também extremamente importantes no tal mercado dos 5 estrelas, que tem tal 12,5 de hotéis que nós já temos em toda a região. Os americanos são quase todos de 5 estrelas. Ou seja, este mercado topo ainda não pode reagir este ano? Ou acha que o mercado nacional poderá ajudar estes hotéis? Pode ajudar, por exemplo, o turismo rural é um turismo que assenta fundamentalmente no turismo nacional e no turismo alemão. Os alemães é o principal mercado, os espanhóis não vão para o turismo rural, não vão. Porquê? Porque o turismo rural em Espanha é desqualificado. É mau. O nosso turismo rural é muito bom, mas a imagem que o espanhol tem é turismo rural, aqui não vale nada, se calhar do outro lado da fronteira também não é. Portanto, essa imagem não se quebra de um dia para o outro. É um trabalho que demora anos. Mas os alemães adoram o turismo rural em Portugal. É o principal mercado externo que nós temos para esse mercado. Os americanos é para os hotéis 5 estrelas. E, por exemplo, brasileiros são dezenas, por exemplo, há uma unidade em Évora, passa publicidade, que é o Convento do Espinheiro, faz dezenas de casamentos brasileiros por ano. E deixam lá muito dinheiro com isso. Esse mercado tem estado fechado. Pode ser que abra. Não tenho muita esperança para isso. Já que fala de hotéis e em Évora, Évora teve agora a notícia de 2 investimentos, um que está em curso, outro que praticamente está concluído e que deverá abrir portas brevemente, mas adivinham-se outros investimentos na área dos hotéis. Esse tipo de investimento acontece um pouco também no resto do Alentejo, e que sinal é que isto nos quer dizer? Quer dizer que vamos continuar a aumentar a possibilidade de ter mais turistas em Évora e no Alentejo? Ainda há mercado para... As intenções de investimento no turismo, curiosamente, não diminuíram no último ano. Continuaram o ritmo normal. Intenções e realizações não diminuíram. Isso significa que os promotores têm uma grande esperança no turismo. E Évora, é claro que cada vez que abre um hotel em Évora, há outros que começam a dizer, já começa a ser muitos hotéis em Évora. Atenção que Évora tem mais procura do que oferta, isto é, a percentagem que tem de procura, é quase à volta de 30%, é superior à percentagem que tem de oferta. É superior à percentagem, o que significa que em relação à média do território ainda há espaço para haver mais hotelaria em Évora. Mas, ao fim e ao cabo, o que acontece é muito simples. Nós vivemos num mercado aberto, não é? Desde que as pessoas cumpram com o PDM, as leis, etc., é a lei da oferta e da procura. Isto é, os investidores investem onde pensam que podem ter retorno, não investem onde pensam que não podem ter retorno. Portanto, não vale a pena a gente carpir mágoas ou tentar condicionar isso. Não, é assim. É a lei da oferta e da procura. Se há um sítio onde está sempre procurado, e Évora vai continuar a ser muito procurado, porque é uma cidade incrível, isso é a cidade, não vale a pena dizer o contrário, eu sou aqui de Beja, mas não tenho problema nenhum em dizer isso. Évora tem uma oferta que é uma oferta extraordinária, é uma cidade fabulosa.
Julga que esta cidade pode vir a ter, por exemplo, a mesma atratividade ou atividade que tem uma vila como Sintra? Faço-lhe esta pergunta porque há pouco mais de uma década, provavelmente Sintra teria a atividade que Évora tem atualmente. Não, Évora está melhor que Sintra. Se calhar dormem mais pessoas em Évora que em Sintra, porque as pessoas que vão a Sintra dormem em Lisboa, a parte dos casos. Ficam em Lisboa e vão visitar Sintra. Há comboios, aluga-se um carro, vai-se com um operador, numa viagem num tour a Sintra. Aliás, é um dos problemas que Sintra se queixa de Lisboa. É que Lisboa vampiriza Mafra, vampiriza Sintra, vampiriza o Estoril, vampiriza Cascais, vampiriza Fátima e vampiriza também um pedacinho o Évora. Há todos os dias caminhonetes em condições normais de pessoas que vêm de Lisboa fazer um tour a Évora. Não deixam muito em Évora. Atenção, não dormem em Évora, né? Lisboa faz isto muito bem. Compete-nos a nós, aqui no Alentejo, dizer assim, não, você vai vir só um tourzinho a Évora e isso não vale a pena, não, você tem que dormir aqui pelo menos 2 noites. Isso depois, se quiser, faz um tourzinho a Lisboa. Pois, está bem, não queria dizer isso, que era para não acusarem de ser... Mas posso dizer eu posso dizer isso. Engenheiro Vítor Silva, para terminar a nossa conversa, estamos no final deste Falando Com e o nosso convidado é o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. A pergunta é esta: quando é que voltamos a ter a atividade de 2019? O que é que se prevê? O que é que acha do seu sentimento, mas também do que é que existe de dados concretos que possam já abrir um bocadinho e dar essa esperança? Acha que pode acontecer quando? Eu às vezes costumo dizer que as previsões hoje de um economista, de um profissional de turismo, valem tanto como da taróloga maia. É a mesma coisa, tem a mesma credibilidade. Nós pensávamos, em março de 2020, que 2021 ia ser o ano da retoma turística. Não vai ser. Pode ser que o ano seja melhor que o ano passado. Atenção, que até este ano foi muito pior. Foi muito pior porque o ano passado, janeiro e fevereiro de 2020, foram os melhores meses homólogos de sempre no turismo nacional e também no turismo do Alentejo. Ora, este ano, janeiro e fevereiro e março, já não contaram para nada, e abril e nada. Portanto, até agora, os resultados continuam a ser extraordinariamente negativos. Se o verão for igual ao verão passado, equilibramos o verão, mas ainda ficamos com o resto do ano para tentar cobrir o princípio deste ano. As previsões da responsável pelo turismo dizem que a gente vai crescer 20% relativamente ao ano anterior. Eu, francamente, gostava que ela tivesse a razão. Gostava, sinceramente. Há muita coisa que eu não... Há coisas em que eu gosto de ter razão, como todos, mas há umas em que não gosto de ter razão. Eu tenho dúvidas que este ano seja um ano melhor que o ano passado, mas gostava de não ter razão. Agora, o ano 2022 vai ser o ano de retoma? Epá, eu aí penso que sim, porque o pessoal já está vacinado. E a não ser que aconteça uma coisa que não está escolhido, que é como no terceiro mundo, nomeadamente em África, países da América Latina, vários países da Ásia, as pessoas, como a Índia, por exemplo, as pessoas estão pouco vacinadas e podem vir umas variantes malucas do vírus. O vírus é terrível, o vírus foi o diabo que pôs o vírus aqui, Deus Nosso Senhor estava distraído e o diabo aproveitou-se, quando ele estava assim um pouco mais sleeping, e meteu aqui o vírus. E podem vir umas variantes que estas vacinas não deem conta deles. Isso pode acontecer. Há vários especialistas que dizem isso. Não estou a dizer que seja possível. Pode acontecer. Estou a dizer, aliás, que é possível isso acontecer. Mas, e portanto, porque nós precisávamos de vacinar toda a gente a nível mundial. E não apenas nós, europeus, norte-americanos. Não é isso. Precisamos vacinar-nos todos. É a única maneira. E transformar o vírus naquilo que é a gripe hoje em dia. A gripe mata muita gente. É verdade, especialmente as pessoas com mais idade. Mas dá-se a vacina às pessoas com mais idade. Eu também tomo vacina para a gripe todos os anos. Não é? E a gente, se calhar, os mais idosos passarem a tomar uma vacina contra a Covid todos os anos. Não há problema nenhum, mas vivemos felizes. Não é? Se isso acontecer agora, sendo otimista, eu penso que 2022 já será um ano de franca recuperação. Agora começa a sedimentar-se a ideia é que nós só chegaremos em 2024 aos números de 2019.
E isto eram as previsões que, quando o ano passado houve alguns que diziam isto, a gente dizia, não, para 2024, não, nem penses nisso e tal. Mas hoje começa a consolidar-se esta ideia. Como eu estou dizendo, eu gostaria que isso tudo não fosse assim. E que para o ano a gente, quando chegasse ao fim do ano, fizéssemos as contas e dissesse assim, está quase igual a 2019. Não penso isso. Agora, há uma coisa que temos que fazer. Trabalhar, não baixar os braços. Engenheiro Vítor Silva, muito obrigado por ter estado connosco neste Falando Com da DNFM e por nos deixar todas estas novidades e notícias relacionadas com o setor do turismo, que todos esperamos possa reerguer-se e voltar a ter toda a sua atividade para bem de todos nós, claro está. Sim, eu agradeço o convite que a Rádio Diana fez e, obviamente, não é preciso dizer, estou sempre à vossa disposição para aquilo que for preciso. Muito obrigado. Terminamos este Falando Com. O programa regressa de hoje a uma semana. Até lá. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na DNFM.